Pessoal, o Criador, com C minúsculo, está saindo em defesa da criatura. Vocês vão entender. O Michel Temer, que a Dilma chamou que deu o GOC, né? Que os petistas disseram lá e ainda diz que é goquista. O Michel Temer, é uma coisa, ele está saindo da casinha nesse momento e é suposto constitucionalista. Né? O Michel Temer é desses caras misteriosos, né? Tem aí um livro de constitucional, ninguém sabe aí o que se deu desse livro realmente, como surgiu esse livro, um livro escrito por ele, né? Parece que deu umas aulinhas aí, não sei se foi não sei mais se foi na Mackenzie, eu não sei, me perdoe se eu estou, nem sei se foi, enfim, não é um professor, inventaram esse troço para Michel Temer, que ele é um professor, um constitucionalista, não vi, mas bom, o Alexandre de Moraes acabou agora de ser aprovado num concurso professor titular da Faculdade de Direito lá com São Francisco, USP, a tese, inclusive, vocês viram a tese do Alexandre de Moraes, foi aprovado assim com super nota, a ultra máxima nota. Foi uma tese que ele usou como material assim para fazer suas teses, o contexto do 8 de janeiro. Mas vamos lá. O Michel Temer, constitucionalista suposto, como diria ele, um constitucionalista da melhor suposição. O Michel Temer, veja, é constitucionalista, suposto, é da melhor suposição. O Michel Temer, ele gosta dessa expressão. Ele está defendendo agora uma tal de uma constituição da vida real. Agora, não faz muito tempo, ele deu uma entrevista ao Felipe Dávila na Jovem Pan e ele disse que a população merece um corretivo. Eu vou passar o áudio aqui para vocês na parte final desse breve vídeo. Mas veja, tanto na entrevista, principalmente a partir dessa entrevista do que ele deu ao Felipe Dávila na Jovem Pan e em outros pronunciamentos, inclusive este de hoje, que está retratado na matéria da Revista Oeste, ele foi dado na Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. O Michel Temer está defendendo duas constituições, a existência vamos dizer assim, a possibilidade de se coexistir no Brasil com duas constituições, a de 88, que é a Constituição, e a dele. A dele é aquela Constituição achada na rua, a Constituição da vida real, ele disse. Ele disse que vocês vão entender, o escândalo é o Criador, com C minúsculo, saindo em defesa da criatura. Aquela coisa que eu já dizia a vocês faz tempo. O oráculo, o Criador de tudo isso, e alguns, volta e meia vem aqui algum incauto ainda, aqui uma criança de 70 anos e diz assim, eu respeitava ele até essa matéria, respeitava ele até essa informação. Como é que alguém, politicamente, eu não estou falando nada da pessoa aqui a gente não fala sobre pessoas, fala sobre agentes políticos, etc. Como é que alguém respeita ou respeitou politicamente esse Criador com C minúsculo, da criatura? Entendam, ouçam bem. Está aqui na Revista Oeste, Michel Temer, disse ele, é preciso conectar a Constituição com a vida real da sociedade. Eu vou comentar, mas primeiro eu lerei. O ex-presidente da República foi homenageado pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, nossas associações, em evento realizado nessa quinta-feira, 29 de agosto. O ex-presidente participou nessa quinta-feira de um evento na sede social da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, a PESP. Com a palavra, ele falou sobre a necessidade de a Constituição Federal se aproximar do dia a dia da população brasileira. O que é que ele vai falar aqui? Ele vai defender essas interpretações com Alexandre de Moraes, essas interpretações e aplicações da Constituição Federal que vêm sendo feitas pelo Alexandre de Moraes e de resto por todo esse STF.
Ou seja, ele vai dizer, nós estamos no momento em que o Estado demoplástico de leite está em perigo, a democracia está em perigo, então nós não podemos interpretar aquela Constituição de 88 com as regras tradicionais de interpretação, quais sejam interpretação histórica, sistêmica, interpretação literal, interpretação teleológica. Não basta. Temos que ter interpretação alexandriana e STFiana. Entendem isso? A interpretação fulaniana. Cada um dos 11 fulanos, inclusive o paizão, Michel Temer parando por cima, pode interpretar de maneira... Gente, isso é esculhambação geral. Isso é esculhambação geral. Ainda mais cedo eu vi o doutor Papini fazendo uma boa consideração. Que vergonha da classe jurídica, que vergonha da classe jurídica, que vergonha da classe jurídica. Tem uma minoria que estão falando realmente, uma minoria que está falando dessas atrocidades que estão acontecendo, mas a maioria estão, e eu concordo com o Papinho nesse sentido, está dividida em dois grandes grupos, a maioria, aqueles que estão do lado, trabalhando junto com esse negócio, e os omissos. Cadê a classe acadêmica, a classe dos operadores de direito? Cadê as associações? Os órgãos de classe, etc. Cadê? Estamos vendo aqui um ex-presidente da República, dito constitucionalista, homenageado por essas associações. E ele está defendendo que se burle o texto constitucional, e é isso do que se trata. Ele está dizendo que a Constituição de 88 não basta, que é preciso uma interpretação consentânea, suficiente para salvar o Estado democrático de direito que está em perigo, porque esta é a ordem do dia. Dizer que o Estado democrático de direito está em perigo para se usar então a Constituição Temer. A Constituição Temer. Ouçam. Na visão de Temer, ele disse isso hoje, lá nessa associação, o país conta com duas constituições distintas. Na visão doente dele. A primeira, de acordo com Temer, é a legal, que vigora, mais ou menos, em texto, desde 1988. Mas, segundo Temer, há também uma outra, uma Constituição informal. Deve ser a temiana, ou a alexandrina, ou a xandônica. Segundo ele, essa outra Constituição que temos, essa informal, que simboliza a expressão dele, a vida real da sociedade. Ele está defendendo isso que eu acabei de dizer para vocês. Essas interpretações medonhas que se está fazendo, garfando a liberdade de expressão, garfando os direitos fundamentais dos brasileiros, garfando a liberdade de expressão. Aonde chegamos? Aonde chegamos? É o Criador com C minúsculo saindo em defesa do seu plano e de suas criaturas. Nesse sentido, Temer reforça que o Ministério Público pode ter a função de unir essas duas constituições. Mas nós estamos vendo boa parte do Ministério Público, principalmente a PGR, se prestando a esse serviço. Foi homenageado esse Temer nessa associação, com direito a ganhar comenda jubileu de diamante pelos 75 anos da associação. Meus amigos, eu conheço história, eu já vi isso num certo país europeu no início dos anos 30. Eu já vi isso, eu conheço história. Quando formalmente se aposentar da função, de acordo com ele, procuradores têm a missão de pregar a importância da Constituição Federal. De qual Constituição, Temer? Da de 88 ou a outra que você está dizendo que também está em vigor, que é informal, que é a Constituição a que vocês estão interpretando, tocando medo de que é preciso uma interpretação elástica, para proteger essa coisa, gente? Olha, no início dos anos 30, num país alemão, também se fizeram leis
e interpretações, porque lá existia um outro inimigo. O inimigo daqueles tempos era um povo, um determinado povo. Agora, no Brasil, existe a Constituição Temer, conforme ele está dizendo, porque foi eleito um perigo à nação brasileira. A nação brasileira está em suposto perigo. E perigo quem? Perpetrado por quem? Pela maioria da população, que é conservadora e é de direita. Não é Temer? Lembro de Barroso dizendo que certas coisas não se ganha, se toma. Talvez se tome, né, Temer? Usando da Constituição Temer. Mas eu quero finalizar com um trechinho, só um trechinho, da entrevista que ele deu para o Felipe Dávila recentemente, onde ele disse que Alexandre de Moraes é um herói, que se não fosse Alexandre de Moraes não teria havido eleições em 2022, que Alexandre de Moraes, segundo ele, é um jurista da melhor suposição. Eu até hoje estou tentando interpretar o que significa essa expressão, jurista da melhor suposição. E ele disse que a população merecia um corretivo, aplicou-se esse corretivo, e quem sabe um dia, o corretivo, vocês sabem, aquelas coisas da papuda, Clesão que eu diga, e que de repente um dia o ministro, depois que o ministro, de repente, resolver toda a vida dele com Elon Musk, né? O ministro, o poderosão, ele retira esse corretivo, ameniza um pouco, talvez. Quem sabe? Ele falou assim, quem sabe? Eu vou passar o vídeo e depois não vou dizer mais nada. Eu quero que vocês reflitam com silêncio. Uma das figuras mais polêmicas no Supremo. O senhor se arrepende dessa escolha? Não, você sabe que não. Eu conheci o Alexandre muito antes dele vir para o meu ministério. Eu trouxe para o Ministério da Justiça, né? Mas eu conhecia de muito tempo anterior, que nós somos da mesma área, direito constitucional. Então fizemos muitos debates juntos, congressos, artigos, etc. Eu o conhecia muito bem e ele é um jurista da melhor suposição. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu fui nomear um ministro do Supremo, foi fruto de um acidente, a lamentável morte do ministro Teori, né? Eu chamei e disse, olha, você vai para lá, eu conheço bem, tenho absoluta convicção de que você vai cumprir todo o sistema normativo muito adequadamente, né? E interessante, viu? As pessoas criticam muito, mas eu sou obrigado a reconhecer um fato. Nós não teríamos eleições, aquela que você participou com grande evidência, né? Porque você sempre traz para o debate coisas importantes para o país. Por isso que eu digo que você participou em grande evidência, né? Se não fosse o Alexandre, convenhamos, com a sua coragem jurídica e até pessoal, nós não teríamos tido eleições no país, nós sabemos disso, não é? Ao depois, houve aquele acidente dramático do 8 de janeiro, que não foi correto, afinal, a agressão aos prédios onde estavam os poderes, era uma agressão aos próprios poderes, e isto merecia um corretivo. Veja que ele comete um ato falho, ele admite que no máximo que ocorreu naquele dia foi uma, aspas, agressão aos prédios. Aí depois, rapidamente, ele diz, não, aquilo ali foi aos próprios poderes. Ele fez o corretivo. O que você pode dizer é que, bom, houve exagero, que não devia ser assim, não devia ser assado, mas isso é um assunto que está sendo trabalhado, está sendo tratado a todo momento. Colegas advogados sustentam as teses tais e quais, e muitas vezes eu vejo que o próprio Alexandre, o ministro Alexandre, não vejo não, os colegas advogados não estão tendo acesso a muitos dos inquéritos, os colegas advogados são desrespeitados nas tribunas. Os colegas advogados, alguns têm levado multa, inclusive, que os colegas advogados não têm sido respeitados devidamente. Na advocacia, Temer, advocacia de verdade. Outra coisa é esse negócio que você faz aí, acho que a advocacia, não sei, eu vou ficar quieto aqui. Já em vários momentos liberou muitas pessoas. Quem sabe ao longo do tempo vai liberando as pessoas e
trabalha também pela harmonização do país, né? O senhor acha que nós não teríamos tido a eleição em 22 se não fosse a atuação de Alexandre de Moraes? Eu acho que sim. Tudo conduzia para isso, né? E se houvesse um presidente do TSE mais tímido, digamos assim, mais tímido juridicamente, né? Eu acho que nós correremos o risco de não ter eleições. O ambiente era... Certamente um juiz tímido, juridicamente, é aquele juiz que não diz para o assessor: use da sua criatividade. Muito tumultuado. Tumultuado. O Alexandre acho que garantiu isso. Presidente, o senhor acha que o sistema político brasileiro está em crise e já havendo... E aí ele vai, vocês se ligaram no momento do corretivo, né? Onde eles foi aplicado um corretivo. Era preciso um corretivo. Quem sabe um dia o ministro, ele já liberou, inclusive, várias pessoas, né? Então, o Clezão foi liberado. Esse foi liberado, realmente esse não volta mais. Quem sabe um dia ele vai, né? O Temer é um criador com C minúsculo da melhor suposição. E aí, por fim, se o entrevistador perguntasse: por que é que o senhor indicou o ministro Alexandre? O Temer diria, parafraseando o Jânio Quadros: filo porque quilo, filo porque quilo, e filoia novamente. Bom, quero pedir a vocês, se inscrevam neste canal, deixe seu like, compartilhe. As pessoas estão me dizendo: doutor, tento dar o like, não estou conseguindo, estão sabotando. Falei: a vida, tente até conseguir. Doutor, estão me desinscrevendo, avisa as pessoas. Se reinscreva todo dia, verifique se você continua inscrito. Meus amigos, olha, aqui na aba Seja Membro é uma maneira de você se tornar membro. Vá lá, escolha seu perfil, prata, ouro, bronze, se torne membro, ajude a patrocinar o canal. Também aqui no primeiro comentário fixado há uma chave Pix para que você ajude na manutenção do canal, isso é muito importante. Um abraço a todos.